em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Nossa irmã Camila, vou pegar a chave. Pode trazer, pode subir? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quantos estão felizes de estar aqui nesta noite? Plena quarta-feira, né? Semana no meio do caminho. Quem já passou por uma semana complicada? Você nem te conto, irmã. Irmã, nem bem começou, já está difícil. Mas é aqui que o Senhor renova as nossas forças. É na casa do Senhor que Ele vem, transforma, renova. Traz o conforto, traz o renovo. Para a gente poder enfrentar a nossa vida. Enfrentar não. Para a gente viver a nossa vida. Aleluia. O pastor trouxe esse convite. E hoje é um dia que geralmente eu trabalho esse horário. Eu falei, não. Vou sair um pouquinho mais cedo, vou voar. Meu marido não pôde estar aqui hoje, mas eu consegui. Trabalhar, vim correndo, preparar tudo e estar aqui nesta noite. Porque eu creio que o Senhor tem algo para fazer. O Senhor tem algo para entregar nesta noite e eu creio que Ele sabe o que faz. Deus sabe de todas as coisas e Ele sabe o porquê que Ele trouxe essa palavra no meu coração. Amém? Aleluia. Só um minutinho, fecha os seus olhos. Nesta noite, que nada possa sair do controle do Senhor no seu coração. Peça ao Senhor nessa noite que Ele fale com você. Às vezes você veio porque dia de quarta é um dia que você vem mesmo ao culto. Mas que seja diferente. Fala no Senhor nessa noite. Senhor, fala comigo. Senhor, eu preciso ouvir a Tua voz. Senhor, eu preciso Te ouvir. Senhor Deus, que essa noite seja uma noite diferente. Que essa palavra, não sei se vai ser a última palavra que eu irei ouvir, mas fala comigo, Senhor. Fala ao meu coração. Coloca a mão nos seus ouvidos assim, ó. Senhor, abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus ouvidos, eu quero Te ouvir. Coloca a mão no seu coração e fala: Senhor, abre o meu coração, eu quero Te sentir. Agora abra os seus olhos. Senhor, abra os meus olhos, porque eu quero Te ver. Você declarou isso nessa noite. Senhor Deus, amado Deus e amado Pai, nós estamos aqui nesta noite, Deus, na dependência do Senhor, Deus. Que eu seja somente um instrumento utilizado para trazer o que o Senhor tem nessa noite. Que o Senhor possa me usar para trazer para a Tua casa o que o Senhor tem. Fala conosco, Espírito Santo de Deus. Que toda armadilha do diabo caia por terra agora em nome do Senhor Jesus. Ele não tem poder de trazer nenhuma distração nesse momento. Seja repreendido agora em nome do Senhor Jesus. Toda distração que o Senhor irá falar conosco, fala conosco nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus, amém? Vamos ouvir agora a palavra que o Senhor tem? Glória a Deus, aleluia. É bom a gente sentir essa presença assim, do Senhor, é muito gostoso, né? Meu querido, eu quero falar com a igreja agora. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em 1 Pedro 2, 1 e 2. Lá no final. Lá no final. 1 Pedro 1 e 2. Primeira Pedro 2, 1 e 2. Amém? Lá no finalzinho. 2, 1.
Deixando, pois, toda malícia, todo engano, fingimento, inveja e toda murmuração. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele venhas a crescer. Amém? Pode sentar. Meus irmãos, talvez a palavra que eu vou trazer aqui nessa noite, você vai falar, eu já ouvi esse versículo, eu já ouvi sobre esse assunto, eu já ouvi várias vezes, mas eu quero te dizer que a palavra do Senhor, ela se renova. Então, toda vez você pode ouvir o mesmo versículo, a mesma palavra, mas ela se renova. E tudo vai depender de como está o seu coração para receber o que o Senhor tem. Então, o Senhor trouxe isso no meu coração, essa palavra nessa noite. Sinceramente, não era essa palavra que eu queria trazer. Era uma outra palavra que eu queria trazer. Mas o Senhor falou ao meu coração já faz alguns dias. É essa palavra que eu quero que você traga. Eu sou obediente. Eu trouxe. Tá bom? Então, vamos lá. O tema da minha palavra de hoje é assim. Chegou a hora de crescer. Chegou a hora de crescer. Esse é o tema da minha palavra. Mas, irmã Camila, por que eu tenho que crescer? Nós crescemos fisicamente e nós também temos que crescer espiritualmente. Na verdade, você sabe por que você tem que crescer espiritualmente? Por quê? Porque Deus quer assim. Simples. Deus quer que você cresça. Deus quer que você desenvolva. Deus quer que você seja grande. Amém? Quando a gente tem um neném, que nasce o neném ali, a gente quer o quê? Que o neném cresça. Que o neném que dá um jeito de parar de ficar chorando. Não é? Todo mundo aqui, eu tive neném. Eu lembro dessa fase como se fosse ontem. Porque é uma fase difícil. Ou neném para chorar. Aí o pessoal me pergunta por que eu não tenho mais filho. Porque eu tive um neném. É difícil, não é fácil não. Nós somos pais e temos filhos. Que nós queremos que eles cresçam. O Senhor nos criou, Ele é o nosso Pai. E Ele fala, ó. Vamos crescer? Vamos crescer. Mas é interessante que o crescimento espiritual, ele tem que ser desejado. Interessante. O crescimento físico, ele é natural, acontece. Não é verdade? É natural. Né? Vai acontecendo. Deus fez assim, nasce pequenininho. Quando você olha, já está gordinho. Quando você olha, está fofinho. Quando você vê, a criança está mexendo. Hoje em dia, eu trabalho muito com isso. Tem umas vitaminas que a mãe toma na gestação que a criança nasce quase falando. Tem criança de 2 meses que chegam lá na clínica que eu falo, misericórdia, está muito esperto. Né? Tudo vai evoluindo, tudo vai sendo diferente. E espiritualmente não é bem assim, não é tão natural assim. Tem que ser desejado. Olha para você ver como tem que ser desejado. Olha aí em 1 Pedro 2, 1. Depois vem o 2. Olha o 2, 2. Na minha Bíblia está escrito essa palavra. Então eu não estou certa? O crescimento espiritual tem que ser desejado. Desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos. Então, meu querido, não basta só, não é igual fisicamente a nossa vida natural. O espiritual eu tenho que desejar. O que é algo que eu desejo? É algo que dentro do meu coração eu quero. Às vezes a gente brinca que mulher grávida tem desejo. Ela quer muito aquilo. Eu não sei se comigo não aconteceu. Deve ter mulher que fala que acontece. Tem mulher que aproveita a situação. Mas tudo bem, desejou. Ai, eu quero aquela árvore, aquela fruta lá em cima. E eu quero comer aquilo.
minha boca, fala pro marido, minha boca, amor, tá até salivando. Aí o marido corre e vai e tenta achar a fruta. Porque a mulher está com desejo. É algo diferente. Eu, depois que eu almoço, eu tenho um desejo de comer doce. Eu não sei se acontece isso com os irmãos, mas eu tenho isso comigo. Eu como salgado, eu quero doce. Um docinho, nem só uma balinha de café, uma balinha eu quero. Eu desejo isso. E dá uma vontade, não é? É essa vontade que você tem que ter. Crescer espiritualmente. Uma coisa que me chama muita atenção é que o crescimento natural e o espiritual, eles são diferentes. Porque primeiro, o natural cresce mesmo. É assim que evolui. O espiritual eu já tenho que começar a desejar. E uma coisa que eu acho interessante é que o tempo faz com que a gente vai crescendo. Cresce, cresce, cresce. O tempo faz isso, não faz? Agora, no lado espiritual, meu querido, sinto muito lhe dizer. O seu tempo de igreja, muitas vezes, não diz sobre você espiritualmente. Infelizmente. Às vezes, existem cristãos que estão na igreja há 10 anos. Não, estou grande, adulto, maduro. Você acha que você está grande pelo tempo de igreja. Tempo de igreja não deixa ninguém maduro. Infelizmente, meu querido irmão. O tempo de igreja é muito bom. Glória a Deus para a gente que tem tempo de igreja. Mas isso não vai dizer para você se você está maduro ou não. Se você cresceu ou não. Você não é grande porque você está 20 anos na igreja. E também você pode pegar uma pessoa que converteu há 1 ano. Você fala aquele ali, meu querido, toma cuidado. Toma cuidado, porque às vezes ele está grande. E eu sei que você... Não, essa é minha roupinha do domingo, essa é a roupinha da quarta, eu estou tempo na igreja, mas às vezes não está crescendo. Às vezes não está crescendo. Mas deixa eu explicar um pouquinho melhor, que agora você ficou assustado, né? A gente fica assustado quando fala disso. Porque é gostoso quando a gente fala, não, porque Deus... Agora eu quero que você preste bem atenção, que eu vou falar um pouquinho sobre as fases do nosso crescimento. A primeira fase do crescimento é quando a gente é criança. Nasceu, acabou de nascer. Acabou de nascer. Eu achei a coisa mais incrível, fui mãe muito nova. Quando Davi nasceu, ele foi parto normal, foi uma bênção, glória a Deus, aleluia. Nasceu. Quando nasceu, a enfermeira veio um tempinho, ela já veio com o Davi para o meu colo. Quando ela fez assim, o Davi fez assim, ó. Quem já viu criança fazer isso? Sabe o que é isso, gente? É assim, ó. Mamar, leite, tô com fome. E eu falei assim, gente, que jeito que eu vou fazer isso? E é da mãe, a gente já, não sei o que acontece, é Deus na nossa vida mesmo. E já coloquei ele já pegou mamar, mandou ver. Glória a Deus, que ele nasceu muito pequenininho. Ele queria leite. Eu só quero isso, de 2 em 2 horas. Leite, 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 leite. Eu estou dormindo leite, mãe. E ele sente o cheiro do leite, sabe que é o leite. Impressionante isso. Nossa vida espiritual é assim. Quando nós entendemos o projeto de salvação, quando nós entendemos tudo aquilo, a gente nasce de novo e fala, eu nasci de novo em ti. Oh, que delícia, nasceu de novo. Tem uns que nasceram há 20 anos atrás de novo. Teve uns que nasceram de novo há 1 mês atrás. E tem gente que vai nascer de novo aqui hoje, amém? Eu não sei. Mas quando a gente nasce, a gente é neném, espiritualmente também falando. E a gente precisa do leite. Do leitinho, bem quentinho, morninho. A temperatura do seio, a temperatura certa, que a criança não queima a boca. Aí vem aqui o pastor, dá o leitinho certinho, na medida certa. Pra você não engorfar. Pra
você não vomitar. Ele dá tudo bonitinho para vocês. Acabou de vir. Aí você tá com aquela sede, né? Leite, 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 leite. Não é assim? Quando a gente dá aquele encontro com Jesus, leite, duas horas. Leite, leite, pastor, aleluia, pastor, o que eu estou sentindo, pastor, que é isso, pastor? Você olha por meu irmão, tá, aleluia, aleluia, nasceu de novo, nasceu de novo. Aí o irmão já começa, nasceu de novo, vai mamando, 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 mamando. Aí ele chega numa fase que ele começa a mamar e passa a fase do leite. Porque o leite, ele é um alimento, certo? Mas ele não é o tudo. Chega uma fase que você tem que começar a introduzir novos alimentos para a criança. Aí lá vai a mãe fazer papinha, lá vai a mãe amassar, feijãozinho, arrozinho, começar a dar. A criança não quer, porque o leite era mais fácil. Aí o pastor começa a complicar um pouquinho mais. Aí você já começa a entender a palavra um pouquinho melhor. Ele começa em Gênesis, depois já volta, sei lá, para Apocalipse. Ele fala, abre sinfonias, você começa a ficar perdido, porque o alimento está começando a ficar diferente. Mas você vai aprendendo, quando você está gostando daquilo. Você começa a crescer. Aí vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Quando vê, começa a engatinhar. Aí você fala assim, Jesus, eu não aguento carregar essa criança no colo. Não vejo a hora dessa criança andar. Aí a criança começa a arrastar. Aí a criança começa, eu vou andar. Todo mundo, vai, 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 vai. Não é assim? Aí a criança para assim no sofá. Todo mundo para. Aí a criança fala. Ela dá aquela risadinha de tipo assim, agora eu vou. Não é? Quando você olha, a criança vai, pum, pum. Andou, aleluia. Passa um mês, a mãe, meu Deus, eu não aguento essa menina andando. Primeiro, né, não é? Aí o que acontece? Começou a andar. O que é esse andar? Mamãe, papai, eu sei ir aonde eu quero. Aí sabe aquele novo convertido? Que queria só o leitinho de 2 horas? Começa a entender o melhor. Aí começa a andar, tá andando mole. E já quer ir aonde? Não pode. Vai lá e põe a mão, derruba tudo. Aí a casa vira tudo pro alto. Porque aí você põe tudo para cima. Não tem mais nada embaixo. Não é verdade? A não ser que se você tem um tempo de disciplinar a criança e falar, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não é? Mas aí o que acontece na vida espiritual? Começa a dar um tempinho. Estou aprendendo a andar. Vou pôr a mão onde não pode. Vem o pastor correndo, não, irmão, aí não. Vem pra cá, aí não. Põe a criança sentadinha no sofá. A criança fica lá com o pezinho balançando. Quando você olha, tá lá de novo. Aí você vai de novo, faz o quê? Filhinho, irmãozinho querido, aí não é lugar pra você não, irmão. Vem pra cá de novo. Não é assim? Não é assim? Aí é a fase. Começa a crescer mais um pouco. Vai para a escola. Começa a adquirir mais conhecimento. Não é? Começa a aprender. Conviver com os outros amiguinhos. Escutar o que os outros gostam. Às vezes dá um atritozinho. Tem a época que vai para a escola que morde. Por que você mordeu? Não sei, senti vontade. Mas não pode morder. Começa a crescer. E esse momento que ele está na escola, ele está o quê? Sozinho, sem o pai, sem a mãe. Não é? A gente deixa assim. Tchau, filho, tchau. Sai chorando. Eu saí chorando, porque eu deixei o Davi lá. Saí chorando mesmo. Foi passando, eu fui me acostumando, porque ele estava sozinho. Eu tinha que confiar em outra pessoa para cuidar dele. Tem um momento na nossa vida de cristão que acontece? Começa a deixar sozinho. Começa a ter que entender que as coisas... O que você está aprendendo lá em casa? Coloca em prática na escola, não briga com o amiguinho. É assim. Aí, meu querido, aí logo chega com a outra fase. Já começa a ficar pré-adolescente, adolescente. Não é? Quem tem filho adolescente, pré-adolescente, jovem?
Então muita gente vai entender o que eu estou falando. Meu querido, que fase abençoada de Deus para as nossas vidas, porque a gente aprende muito com eles, né? Tem jovem que é adolescente hoje, né? A gente aprende com vocês, bacana. Porque o que acontece? Eu sei. Não posso? Por quê? Não, eu sei fazer. Sei. Não é? Eu falo, é assim, o adolescente ele acha que ele sabe. Aí tem fase nossa do meio cristão que a gente acha que sabe tudo. Foi um pouquinho na igreja, começou a pegar um pouquinho o jeito, começou a aprender a palavra um pouquinho. Eu sei. Ah, essa fase é difícil, irmão. É difícil para os pais que têm filho adolescente. Mas é difícil também para a liderança da igreja, viu? Porque é a fase que eu acho que tem mais cristão estagnado. Na adolescência. Que a gente acha que a gente sabe. Talvez o adolescente não sabe tudo e a gente fala o que para eles? Tem uma frase que eu falo muito para o meu filho. Você ainda não sabe. Eu sei, você ainda não sabe. Você ainda vai aprender. Mas você ainda não sabe. Ele fala, eu sei. Até ir fazer errado e voltar e a gente falar o que para o filho? Eu avisei. Olha lá, ó, eu tenho um ajudante ali hoje, gente. Eu avisei. Então, muitas vezes, às vezes eu estou contando assim, gente, dessa forma aqui, mas eu queria que você levasse mesmo para o lado espiritual da coisa. Eu senti no meu coração de quando eu estiver falando, você não usar o seu orgulho e entender realmente que fase você está. É dentro de você, é você e Deus, tá? Eu estou falando, eu estou brincando, eu vou chegar na onde eu quero. Mas abra o coração e deixa o Espírito Santo falar com você. Em que fase você está? Eu estou dando alguns exemplos, eu gosto de fazer assim, porque você vai entender melhor. Para a gente poder trabalhar nisso daqui a pouco. Amém? Sem orgulho. Eu tenho tempo de igreja, eu sei. Eu já falei sobre isso. Ó, o coração mesmo. Tá bom? E o que acontece? A adolescência é difícil. Porque é a fase que a gente acha que sabe. Meu querido, eu fico falando para o meu marido, eu falo muito isso para ele. Eu falo, meu Deus, eu busco a Bíblia, eu procuro, eu gosto de ver muito estudo. Eu tento assim, sabe? Conhecer, mas eu acho. Mas tem tanta coisa. Nossa, é muita coisa que eu não sei. Nossa, é muita coisa. A palavra é muito ampla, as coisas é muito grande, eu não sei. Às vezes eu falo assim, nossa, é difícil até pregar, porque às vezes a gente fala assim, nossa, eu acho que eu tenho que ter um conhecimento maior do que eu tenho, eu vou ficar no meu quarto o dia inteiro estudando sobre esse assunto, porque é difícil. É muita coisa para aprender. Aí está um tempo de crescimento e acha que sabe tudo. Entendeu? A gente precisa crescer. Cuidado para não ser um adolescente teimoso. Com 50, 40, 30, 20 anos. Cuidado. Porque o diabo, meu querido, ele ama adolescente rebelde. Pinta e borda. Dá um trabalho. E talvez, no lado espiritual, você está dando um trabalhinho. Mas, calma aí. Tem a fase que você pode crescer mais. A fase que você pode, depois da adolescência vem a juventude. Você começa a assumir responsabilidades. Quando você cresce, você vira jovem, talvez você já vai para uma faculdade, não é? Às vezes já vai ter que morar fora para trabalhar, eu não sei. Talvez você esteja nesse nível. Você está começando a andar sozinho. Mas aí, não tem muita experiência, não. Ganha 2 salários. Não consegue. Gasta tudo. E liga para o pai e para a mãe. Ô mãe, sabe o que é? Você com o pai, vocês podiam fazer um pix para mim? Eu não entendo. Às vezes eu falo para o Davi, você vai comer lanche, você escolhe um lanche até R$20 e o refrigerante, você tem 28 na sua conta. Eu fico olhando para o telefone.
Porque eu sei que ele vai escrever, mãe, deu 29. Por quê? Sabe que eu estou ali olhando o celular. Aí eu faço pique de R$1. Porque tem que aprender. Ô, gente, misericórdia, é difícil? Por quê? Acha que é grande, acha que tem um cartãozinho, mas tem nem dinheiro. Não tem nem dinheiro e acha que pode. Mas às vezes, é isso que acontece com a gente está na juventude, meu irmão. Aquela alegria, né? Aquela coisa, eu estou conquistando. Às vezes você está nessa fase da juventude, de ser jovem. E às vezes você está na fase adulta. Só pastor é adulto? Deus falou, eu quero que o pastor cresça. Ele quer que todos os seus filhos cresçam. E qual que é o nível maior? Ser adulto. Deu para entender? Deus quer que a gente cresça. E a gente tem que tomar cuidado com a fase em que a gente está. Então, mas sabe o que acontece? Nesse processo aí de crescimento, estou crescendo, estou lendo a Bíblia, estou lendo a palavra, estou vindo nos cultos, estou orando, estou crescendo. O diabo está ao derredor. Ele está querendo fazer você cair. Às vezes você está num processo da sua fase de crescimento, que você, às vezes ainda é um neném, ou você é um jovem. E o que acontece? O diabo sabe a sua fraqueza, ele sabe o seu ponto fraco, ele sabe aonde você pode cair, vai te testar. Às vezes você está na igreja e você acha que você é grande. Aí você está sentado bem ali. Aí entra o pastor, aperta a mão de um, Pai, Senhor. O pastor vem, Pai, Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Aí passa perto de você. Aí você fala, nossa, o pastor riu para ele, jogou em mim, o pastor não riu. Acabou o culto para você. Acabou o culto. Gente, eu estou falando, mas é verdade. Já aconteceu isso comigo. Já teve fase da minha vida que eu já senti isso. Nossa, aquele irmão, nossa, ele ri para todo mundo. Para mim, meu querido, que fase que é essa? Que fase que é essa? É criança. Que fase que é essa? O que acontece com a criança? Você chega na criança e você fala para ela assim, ó. Eu sou um super-herói. Eu tenho poderes. Você vai ver. Aí você faz aquela brincadeira assim, sabe? Você pega o dedo, fala assim, meu dedo saiu. Quem já brincou assim? O que a criança faz? Acredita. Ai! Por que ela acredita? Porque eu sou um adulto. E se eu falar sério, ela acredita. Meu querido, criança acredita em tudo que você fala, se você falar. Não é o Zaquino acredita se você falar sério? Ele acredita. Sabe por quê? Ele não tem na mente dele nada formado que o mostre que tem outra coisa. Ele perdeu o dedo e perdeu. Criança é assim. Se você falar para ele assim, ó, tem um menininho que eu morria de rir. Eu não sei por que o pai do menino fez isso na escola. O pai do menino falou para ele que cebola era gostoso. Eu era professora dele. E as crianças, ele não tinha gostoso. Aí a gente fez uma comida uma vez que tinha cebola. Aí ele comeu com uma boca tão gostosa. Aí quando veio, eu fui no aniversário dele, um dia era um churrasco. O menino chegou e falou assim, olha tia, eu gosto de cebola. Ele mordeu, o outro dele saiu lágrima. Ele falou, eu gosto de cebola. O David olhou para ele assim, o rapazinho é forte. Gente, é ruim comer desse jeito cebola assim. Eu gosto de cebola, porque eu acho que o pai dele falou para ele que ele gostava de cebola e ele botou isso na cabeça. O olho dele estava saindo lágrima e ele falou que gostava de cebola. É assim. Aí sabe o que acontece? Você é criança. Fala qualquer coisa para você aqui no altar, você acredita. Sabe por quê? Você é criança. Ouve qualquer coisa aí na televisão, num canal que diz ser gospel, e você acredita, sabe por quê? Porque você é criança. É bom, gostoso, cebola. O olho está saindo lágrima e é gostoso. Sabe por quê? Porque você é criança. E não sabe discernir o bem do mal. Por que Deus quer que eu cresça? Porque se eu for criança, eu tenho que ter alguém me auxiliando.
Porque senão eu caio, eu machuco, eu sumo na rua. Criança deixa sozinho? Então a gente precisa crescer. Não dá para ser criança sempre. Eu acho interessante uma coisa. O nosso crescimento, ele é comparado, sabe com o quê? Com uma árvore. Uma árvore. Quero te dizer uma coisa, o cristão tem que ser igual uma árvore. Eu andei pesquisando, achei interessante. A árvore, o que acontece? Ela nunca para de crescer. Quem sabia disso? A árvore nunca para de crescer. Não é para cima, é para baixo. É com raízes. Ela não para de crescer. A minha avó morava numa casa, na roça, e tinha um abacateiro do lado da casa dela. E meu avô começou a ficar preocupado, porque abacate cria muita raiz. Alguém conhece o abacate? É muita raiz. E o abacate, ele não está nem aí. Ele fala assim, ó, me brotou. Colocou a semente, nasce abacate. Nasce abacate, nasce abacate. É abacate que eu tenho que dar. Abacate, 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 abacate. Meu querido, a raiz do abacate, ela é muito forte. E ela não está nem aí. Eu vou crescer e pronto. Aí o que aconteceu? A casa da minha avó era do lado do abacateiro. Meu avô foi lá, pegou um prego enferrujado. Falei assim, você está chegando perto da minha casa, você não vai chegar não. Botou um prego enferrujado no abacate, de um lado e do outro. Falaram que isso faz morrer a árvore. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, eu sou abacate. Eu sou abacate. E lá vai abacate, caía, nós não podíamos ficar lá debaixo, que se levasse uma abacatada, pronto. Minha avó já era assim, eu falei, vó, pelo amor de Deus, ó, não vai debaixo desse abacate. E o abacate lá, meu avô punha enferrujado, meu avô punha esses pregos grandes, meu avô punha corda enferrujada, e o abacate lá. Eu sou abacate, vim para ser abacateiro, e aqui eu vou ficar. O que aconteceu? O abacate foi, entrou debaixo da casa. Chegou um certo dia, minha avó olhou, a raiz dele entrou dentro de casa. Minha avó falou assim, meu avô chama Vitor. Vitor de Deus, o abacate ganhou a casa. Meu avô falou, não tem jeito. Vou comprar veneno, vou pôr nesse abacate. Colocou veneno no abacate. O abacate cresceu. Minha avó foi dar descarga, não ia dar descarga, não ia. Enfiou, entrou dentro da descarga. A raiz do abacate. Resumindo a história. Meu avô com a minha avó não mora mais nessa casa. Por quê? Eu sou abacate. Ele está lá, meu querido. A casa está abandonada, mas eu sou abacate. Está lá. Vem abacate, vem abacate, vem abacate. Se quiser abacate, gente, fica lá em Furnas. Lá nas Furnas, 5 quilômetros após Pedralva. Do lado direito, a parte de cima. Não sei se alguém conhece. Pode ir lá. Tem abacate. Porque ele entendeu. Eu sou abacate. Entendeu? Quem você é? Filho de Deus. O que ele quer que você faça? Cresça. Mas tem uma coisa também. Tem árvore que quando ela cresce, ela está bonitinha. Mas se ela pega bicho, quem já apanhou goiaba com bicho? Você pode apanhar a árvore inteira que tem bicho. Ela está bonita. Eu sou goiaba. Você olha e fala, cheirinho de goiaba. Aí você vai lá, ó, morde. Só a metade do bicho na sua boca, o outro está lá na fruta. Está bichada. Você sabe que ela tem bicho olhando para a árvore? Eu não sei. Mas quando eu mordo, dá até aflição. Tem bicho. Tem bicho. Eu olhando, eu sei? Aí o que acontece? Todo mundo começa a falar. Olha, aquela árvore ali, ó, não tem bicho. Pode comer sem medo. Quem já viu gente falando assim? Aquela você pode comer, mas aquela ali. É bonito, mas não. Nossa, mas tá tão viçoso. Aí você vai teima, olha pro lado, olha pro outro, ainda teima. Vai lá e morde bicho. A minha avó falava assim, aquela lá só dá para fazer suco. Eu nunca entendi. Abatia tudo no liquidificador, só alegria. Misericórdia. Hoje eu entendo porque que ela falava que podia fazer só suco.
Porque, meu querido, é árvore, tá bonita, tem abacate, tem goiaba, mas não presta. A gente pode ser comparado com árvore, não falei? A gente pode ser um abacate. Mas a gente também pode ser uma árvore que está tão bonita, está crescendo, mas tem bicho. Do lado espiritual da coisa, a gente está todo mundo olhando, está na igreja, está aqui no meio. Ah, quão bom! E aí o bichinho está lá dentro. Agradável. E o bichinho lá. Bichinho pecado, bichinho com Satanás, bichinho coisa ruim, está lá dentro de você. É misericórdia, é isso mesmo, irmã, é misericórdia. Goiaba com bicho. Eu não amo árvore e fruto. Não é verdade? Eu acho interessante, porque todo mundo olha. No início ela te engana, mas daqui a pouco as suas atitudes começam a perceber que não é lá bem aquele cristão, as conversas que rolam por aí. Ele é crente? Vai na igreja? Uai? Tem bicho. Tem bicho. Crescimento, frutos. Que fruto você está dando? Uma coisa que eu achei interessante, que você não cresce sem o alimento. Você não cresce sem o alimento. Você não cresce sem o alimento. Você não cresce. Você precisa se alimentar, tanto leite pequenininho, papinha, feijão, e vai crescendo e vai comendo. Você não cresce sem o alimento, você não cresce, não cresce. Mas tem uma coisa também. Você não cresce sem exercitar. Criança começa a andar, você acha que é por acaso que criança começa a engatinhar? Deus é perfeito, querido. Esse exercício também faz crescer. Andar de bicicleta, andar de patins, faz crescer. Exercitar. Aproveitar a vida, exercitar. Então, não adianta só alimentar. Não adianta. Só comer, só. Um exemplo. Quem aqui já quebrou alguma parte do corpo? Depois que você tira o gesso, está atrofiado, não está? Você fala assim, nunca mais eu vou mexer. Até que você faz a fisioterapia, faz tudo, e você vê que vai voltar a mexer, não é? Atrofia. Mas você não comeu comida? Comeu. Mas você não exercitou. Está lendo a palavra? Está aprendendo na escola bíblica? Está aprendendo no culto de quarta? Tá? Exercita. Coloque em prática na sua vida. Que isso vai gerar crescimento. Isso vai gerar crescimento. Exercitar o que você aprende. Alimenta, alimenta, alimenta. Mas exercita, põe em prática. Não, eu consigo, irmã Camila. Eu ponho em prática aquilo que o pastor falou domingo. O meu filho gosta muito do pastor Flávio. Quando ele fala assim, eu falo, mãe, eu falei, o que pregou hoje, Davi? Se eu não fizer isso, eu vou pro tacho. Ele está aprendendo, não está? Está alimentando, ele tem medo do tacho, pastor. Glória a Deus por isso. E ele fala muito sobre isso, eu acho interessante, aprendeu, não é? Está aprendendo, está alimentando. Glória a Deus por isso, mas tem que pôr em prática. Aí você fala assim, eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo. Vem uma pessoa que você gosta e te fere. Mas aí você não sabe perdoar. Colocar em prática aquilo que você alimentou. Não. Sabe o que é interessante? Quem te fere não é quem você... Por aí, xinga você no trânsito. Aí você lembra na hora, você fica bravo, mas depois você esquece. Quem nos fere é quem está dentro do nosso lado, assim, meu querido, quando é alguém de dentro, dureza. Aí, quando você coloca em prática o perdão, você cresce. Eu alimentei, eu sei o porquê que eu tenho que perdoar. Perdão é uma decisão, perdão é que Deus quer o perdão. O perdão, o perdão, perdoar, tá. Você não sabe o que fez comigo. Colocar em prática é um processo de crescimento.
o que você aprende. Exercitar o que você aprende. As suas atitudes, o que você faz, você coloca em prática aquilo que você aprendeu. E se não aprendeu, como que vai colocar em prática? Não sei. Eu não sei fazer equação do 3º grau, cálculo lá do Unifei. Pode colocar aquele cálculo na minha frente que eu não sei calcular. Alguém sabe cálculo? Alguém gosta de cálculo? Eu não gosto. Você gosta? O irmão gosta. Se colocar um cálculo aqui para mim, eu não sei. Por que eu não sei? Eu não estudei. Nem que se eu fizer regra de 3, eu acho que eu não consigo calcular. Porque eu não aprendi. Aí você passa uma circunstância lá no mundo, que jeito que você vai resolver? Colocar em prática aquilo que você nem aprendeu? Aí você fala, epa, eu não aprendi sobre isso. Eu sou criancinha. Pastor Flávio, o que eu faço? Entendeu? É preciso procurar ajuda quando não se sabe. Vergonha ser criança? Não. Vergonha é parar na criança. Vergonha é parar no bebê. Vergonha é parar na adolescência. Aí é ruim. Mas estar numa fase e buscar crescer, é isso que o Senhor quer. Não falar, ai meu Deus, que vergonha, eu estou sendo uma criança, eu estou sendo um adolescente. Querido, não tem problema. Hoje é dia de falar, agora eu quero crescer. Pode guardar dinheiro aí para comprar roupa, porque vai crescer, vai ter que trocar as roupas, amém? Vai ter que crescer, querido. Por que eu tenho que crescer? Porque Deus quer. Para eu não ser enganado, para eu não cair em tentação, para eu vencer e no final falar o quê? Encerrei a carreira? Guardei a fé. Criança cai em tudo. Bebê cai em tudo. Ei, meu querido, vamos dar um jeito aí, hein? Esse mundo tá perigoso, tá cruel, tá enganando até gente grande. Imagina criança. Como que eu cresço? Orando. Como que eu cresço? Lendo. Como que eu cresço? Devocional. Gente, eu achei tão interessante eu não fazer devocional. Eu tenho aprendido, eu ainda não estou fazendo assim todos os dias. Eu ainda não consigo, por causa dos horários, no mesmo horário. Mas eu faço pelo menos um tempo todo dia de devocional, de ler algo interessante, escrever, sabe? É muito bom para crescimento. Como que eu faço para crescer? E ter intimidade com o Senhor, buscando a Ele todo dia. Eu não conheço alguém se eu não tenho intimidade, se eu não converso, eu não conheço. E se eu não aprender, como que eu vou saber viver nesse mundo? Eu sou criança. Não é verdade? Eu preciso, querido. É preciso crescer. Em Hebreus 5:11, abre a palavra lá comigo. Jesus, já estou terminando, igreja. Hebreus 5:12. Embora deveis ser mestres pelo tempo decorrido, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os princípios, rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de alimento sólido. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentando na palavra da justiça, porque é menino, mas o alimento sólido é para os perfeitos, os quais já pelo costume têm o sentido exercitados para discernir tanto o bem como o... Agora resumiu o que eu falei, não foi? Foi tudo que eu falei, não foi? Porque se eu sou adulta, eu consigo discernir o bem do mal, mas se eu sou menina, eu tenho que beber leite. Não é? Está bem claro aqui, depois você consegue ler em Hebreus. Agora, a maneira que nós ouvirmos a palavra vai determinar se eu vou crescer ou não. Esse momento aqui, ó. A maneira com que você está recebendo o que eu estou te falando vai determinar se você vai crescer ou não. Sabe por quê? Porque quando eu estou ouvindo, dentro de mim, eu falo, verdade.
Não faz isso não. Faz isso mais não. Dentro de você. Acontece isso comigo. Muito, muito, muito. Toda vez. Não, amanhã eu vou acordar diferente. A maneira com que eu estou ouvindo e aprendendo é a maneira que eu coloco em prática. É assim que eu vou crescer. A gente tem que ser humilde. Uma vez eu ouvi um pastor, um pastor que era bem aqui. Alguém conhece Luciano Subirá? Ele falou assim que estava pregando e que veio um irmãozinho. Ele falou um versículo e 3 definições do versículo simples. Ele falou que aquilo ali encheu tanto a vida dele. Porque, querido, é a presença do Senhor. É querer alimentar, crescer, entender e colocar em prática. Fácil? Não. Crescer é fácil. Quem já levou o filho no médico e está com dor de crescimento na perna? Você fala para o médico, o que está acontecendo com o menino? Ai, o que tem na perna dele? Tem que fazer ressonância. Não, mãe, é crescimento. Dói mesmo. Não é verdade? Ah, é fácil? Ah, é fácil. Não é. Para encerrar. Hoje, pode ser sincero. Você está tomando leite? Amém. Depois do leite, você tem que saber o que vem, tá bom? Ah, irmã Camila, acho que leite? Ah, leite eu não quero, não. Ah, não é leite, não? Ah, então nós vamos comer uma comida amassadinha. Pode ser? Talvez você esteja nessa fase, não tem problema. A igreja dá comida amassadinha. Ah, Camila, já pode mandar a carne de vaca aí, ó, que vai bem. A carne de vaca, ó. Tem dente, tô mastigando firminho. Que fase que você está? Espiritualmente falando. Ah, irmã Camila, sabe o que é? A gente precisa entender as fases. Sabe por quê? Agora eu vou falar uma coisa que tocou no meu coração. Eu falei de tudo agora, bem explicadinho. Por que a gente tem que aprender? A gente que já está comendo carne de vaca. Porque o que acontece? A gente precisa entender os outros irmãos. A gente precisa entender os outros irmãos. Às vezes acontece algumas coisas na igreja, porque a igreja tem pessoas. A igreja tem homem, mulher, criança, jovem. Às vezes acontece alguma coisa na igreja, eu falo assim, vem um irmão que eu convidei, um amigo lá do supermercado. Vai lá no ID, pastor Flávio, belezinha, a igreja é uma besta. Ah, até eu vou. Quando você vê o irmão entrando, glória, o irmão veio, glória a Deus, ele veio. Irmão, Deus abençoe sua vida, continua firme aqui com a gente, irmão. O irmão vem domingo, o irmão vem quarta, o irmão vem domingo de novo, irmão. Quando você olha, ué, sumiu? Já sumiu, já. Sumiu. Meu querido, ele é neném. Quem é neném tem que ir lá. Oi, de novo eu lá do ID, tudo bem? Você foi, você gostou, irmão? Gostei. Vamos de novo? Vamos! Volta, irmão. Por que eu tenho que entender isso? Porque às vezes eu julgo o irmão da irmã neném. Irmã neném, gente. Você tem carro? Busca o irmão. Tem celular? Manda mensagem, neném. Ele não entende muita coisa, ele só chora. Entendeu? Às vezes a gente que come carne de vaca, nós não estamos entendendo os neném. A mãe identifica o neném pelo choro. Dor, sujou a fralda, mamar. O irmão às vezes precisa ser identificado pelo choro. Por que quem come carne de vaca tem que entender? Porque eu tenho que entender o outro irmão. Às vezes o irmão faz coisas que você fala assim, puxa vida, doeu o que ele fez para mim. Meu querido, ele é adolescente. Ele ainda vai crescer, mas por enquanto ele é adolescente. Então nós temos duas visões, né, no caso. A visão que eu sou maduro e a visão que eu tenho que crescer. E eu te falo uma coisa. Em Efésios 4:11, para a gente fala aqui, ó. Jesus Cristo. Rapidinho para a gente encerrar aqui. Ele quer dizer Jesus,
próprio deu para uns, para apóstolos, outro para profeta, outro para evangelista e outro para pastores e doutores, visando o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, à plena virilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em redor por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, seguindo a justa operação de cada parte, efetua seu próprio crescimento para edificação em amor. O Senhor precisa que a gente cresça. Antigamente, para encerrar, o que acontece? As famílias tinham 8, 10, 12 filhos. Quem tem vários irmãos aqui? 10, 8... Era muito comum, hoje em dia as famílias estão menores. Eu ouvia muito isso. A minha avó falava assim, eu arrumei bastante filho, porque os mais velhos cuidam dos mais novos. Aí nem dá tanto trabalho assim. Os filhos, eu tenho muito irmão mais velho que fala assim, eu fui para a irmã do meu irmão, eu fui mãe da minha irmã, eu criei. Por quê? Bastante filho, um cuida do outro, um cuida do outro, um cuida do outro. Quem está maior cuida do menor. Às vezes o de 5 cuida do de 3, às vezes o de 3 cuida do de 1, e assim vai indo. E o Senhor trouxe isso no meu coração. Os que já precisam ser adulto? Não. Tem criança de 8 anos aí que eu já ouvi falar que cozinhava quando era criança. Cozinhava para alimentar os menores. Então, nas fases que nós estamos indo, nós já temos capacidade de alimentarmos os bebês. Então, meu querido, chegou a hora de crescer. A igreja do Senhor tem que crescer. Está comendo carne, alimenta quem precisa de leite. Os irmãos mais velhos não cuidam dos mais novos? É para eu julgar o bebê e falar que neném chato. Neném chato. Não. Eu amo você, eu vou cuidar de você. Na igreja, hoje, tem neném. Na igreja, hoje, tem pessoas que estão chegando, precisando ser cuidadas e serão cuidadas pelos mais velhos. Precisa disso, querido. O pastor sozinho não dá conta. Porque o Senhor ordenou que nós cresçamos. E a gente que é grande tem que cuidar dos menores. Quer que a igreja cresça, meu querido? Alimenta, exercita e vem cuidar dos pequenos. Vamos, como igreja, ajudar. Não é só o pastor que pode crescer e ajudar a cuidar. Você tem carro, você tem Bíblia, você tem WhatsApp, você tem pessoas que estão precisando ser curadas, que estão precisando ser resgatadas. Meu querido, o que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo? O que você tem feito? Só se alimentando? Crescendo para si? Ou você estagnou em alguma fase e precisa voltar a crescer? É isso que o Senhor quer. Que você cresça. Cresça, cuide, ame, entenda, peça ajuda, cresça mais. Em constante crescimento. Até que Ele venha. Glória a Deus. Coloque-se de pé. Aleluia, Deus. Senhor Deus, nesta noite, Pai. Oh Deus, eu não sei, Senhor Deus, em qual fase cada um se encontra aqui nesta noite. Mas que o Senhor nos fortaleça em cada fase. E que surja em nós o desejo do nosso coração de crescer. Que nós possamos desejar esse crescimento espiritual. Espírito Santo de Deus, venha falando conosco nessa noite. Para que nós possamos deixar de lado toda preguiça, todo cansaço.
todo achismo, eu acho que eu sou grande, eu acho que eu já sei, eu já estou grande o suficiente. Meu querido, a árvore nunca para de crescer. A árvore nunca para de crescer. Você nunca pode parar de crescer até que Ele venha. Aleluia, Deus. Obrigado, Pai. Nos ensina, nos instrui, nos direciona, nos ajuda, Senhor, como igreja, a alimentar aqueles bebês que estão chegando. Nos ajuda, Senhor, a crescer, a saber, Senhor Deus, a entender o Teu crescimento, que é importante para nós. Nesta noite, Pai, que o Senhor coloque no nosso coração esse desejo de crescer. Que nós possamos crescer e conquistar. E ser uma árvore de bons frutos. Árvores de bons frutos. Que todos olhem e falem: aquele tem a presença do Senhor. Aquele é abençoado do Senhor. Mas aquela árvore que dá fruta, ela nunca para de crescer, de buscar, de alcançar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensina. Obrigado porque o Senhor nos exorta. Obrigado porque o Senhor nos instrui. Essa oportunidade, meu querido, ela é única, de você entender nesta noite em qual fase você está, porque você pode voltar a crescer. Porque você pode voltar a crescer. Você está tendo essa chance. E a partir desta noite, você pode dizer: ah, eu era neném, eu era menino e hoje eu quero crescer. Eu quero crescer, passar por todas as fases, eu quero crescer. Crescer, aprender e chegar além. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Aleluia, amém. Tudo abacate. Abacate grande que tem raízes no Senhor. Vai com tudo, meu querido. Não tem muro, não tem nada que vai te parar, se você desejar. Rebenta aí com cimento que parecer na sua frente. Porque raiz que tem força, ela vai. E nada para ela. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, recebeu a palavra aí, amém? Aleluia. Amém. Vamos crescer, né? Glória a Deus. Ótima noite para a igreja. Deus te abençoe muito. Continue aí na presença do Senhor. Que o Espírito de Deus nos guie sempre. Entregamos tudo nas tuas mãos, Senhor, a tua palavra. Cada palavra, Senhor, preenche o nosso coração. Glória a Deus, aleluia. Que possamos praticar a tua palavra, crescer na tua palavra. Bendito seja o teu nome. Toda honra e glória a ti, Senhor. Toda honra e glória a ti. Deus te abençoe, meu irmão. Abençoe tua noite, tua semana, tua família, teu trabalho, teu retorno, tudo. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Todos digam. Amém. E todos digam. Amém. Com alegria, todos digam. Amém. Cumprimento o seu irmão e a sua irmã com a paz do Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe.